Olá, alunos dos 8º anos da Escola Municipal João Salto. Eu sou Keila, professora de Ciências, e hoje nós vamos retomar então os conteúdos da nossa apostila de Ciências, livro 2, capítulo 8, sobre reprodução, das páginas 13 a 23. Espero que todo mundo tenha tido um bom descanso essa semana que passou. Sempre com muita proteção, muita cautela. Espero que todos estejam bem de saúde. E hoje, então, como eu falei, nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo sobre reprodução. Vamos lá? Nesse slide, vocês estão vendo a parte de reprodução. Na página 14, então, nós vamos dar aí a sequência ao conteúdo, onde ele coloca para a gente que tanto os animais quanto os vegetais uni ou pluricelulares, quer dizer, une uma célula ou pluri, né? Várias, mais de uma célula, né? Terrestres ou aquáticos, os organismos se reproduzem assexuadamente ou sexuadamente. Então, vocês podem ver aí a diferença entre um e outro que eu coloquei. Qual é a maneira da reprodução assexuada, né? Entre os animais e vegetais. Quando a reprodução de um organismo vivo pode ocorrer de forma assexuada ou sexuada. Há organismo que pode se reproduzir de ambas as formas. Então, primeiro aí, né, assexuada. Então, a assexuada caracteriza pela não participação de gametas, né? E os descendentes apresentam material genético igual do organismo que lhe deu origem. Enquanto na sexuada, nós estamos falando sobre a produção de gametas, tanto femininos e masculinos, que se unem num processo que a gente denomina de fecundação, quando isso ocorre. Então vamos lá, na página 14 ainda, mais detalhadamente, nós temos alguns exemplos, né? Que nós estamos vendo aí da questão assexuada, do processo assexuado de reprodução, a bipartição, né? Em amebas, né? A divisão aí do corpo, né? O estróbilos, que é nos quinidários, né? No pólipo aí formando a questão da medusa, e o brotamento na esponja. Assim como eu coloquei para vocês também, no slide que está aqui, ó. O primeiro eu coloquei para vocês a planária, né, que se reproduz aí assexuadamente por fissão, que o corpo do animal sofre uma divisão, separando em duas partes. Cada uma das partes se regenera de uma maneira independente, né, originando-se aí dois indivíduos geneticamente semelhantes. E as esponjas do mar podem se reproduzir assexuadamente por brotamento, como tem na apostila também de vocês. Os brotos podem permanecer presos aos indivíduos que lhe deu origem, formando, né, colônias de esponjas. Então, vocês estão vendo aí no desenho um indivíduo adulto, o broto se formando, né, até um novo indivíduo, quando ele fica aí junto, né, com a questão das esponjas, e depois ele vai formando a nova colônia de esponjas. Agora, nesse slide, nós vamos ver a reprodução sexuada. Então, dois indivíduos de mesma espécie produzem células gaméticas, né, os gametas, espermatozoide, que é o masculino, e funde-se com o óvulo, que é o feminino, formando o ovo ou zigoto, né, por um processo aí que a gente chama de fecundação. E pela divisão celular, que isso acontece anteriormente até formar os gametas e acontecer a fecundação, como vocês estão vendo, que é a união das características genéticas tanto do pai, né, da parte masculina, quanto da parte feminina. Portanto, a reprodução sexuada, ela promove uma maior variação, né, das espécies, tá? Nesse caso aí eu coloquei o homem e a mulher, por meio da meiose, da divisão celular, o gameta masculino, o espermatozoide, o óvulo feminino, ocorre a fecundação, a formação do zigoto, célula-ovo, até o indivíduo aí formar novamente. Então, aí ocorre a formação dos gametas, tá? Na reprodução sexuada. Na página 15, dando continuidade aí à sequência também do meu slide, nós podemos ver aí, né, os tipos de reprodução com monóicos ou dioicos, né? No caso aí, os monóicos, os dois sexos no mesmo indivíduo, né, hermafrodita. Então, também na apostila de vocês,
ele traz a definição para a gente que quando a espécie apresenta órgãos produtores de gametas ou gônadas masculinas e femininas, ele é chamado de hermafrodita, tá? Então, ser hermafrodita é mais frequente, na verdade, nos invertebrados e nas plantas, enquanto os dioicos, né, o sexo é separado. Então, sendo separado, as espécies produzem gametas de um único sexo, possuem, portanto, gônadas masculina, testículos, e as gônadas femininas, que é o ovário. E quando os machos e as fêmeas também da mesma espécie apresentam diferenças externas quanto às cores, o tamanho, né, como a gente vê aí na questão do pavão que está aí, a gente fala que está presente o dimorfismo sexual. Então, dimorfismo sexual é quando machos e fêmeas da mesma espécie apresentam diferenças externas quanto a cores, tamanho, né, canto e assim por diante. Dando continuidade na apostila de vocês, na página 15, nós vamos falar sobre a fecundação. A fecundação é a união dos gametas masculino e feminino que resulta na formação do zigoto. Só que nós temos dois tipos, a fecundação interna e a externa. A primeira que nós estamos vendo aí é a externa. Os gametas eles são liberados no ambiente. Então eu coloquei o exemplo aí para vocês, os sapos e as rãs, que são aí animais que realizam a fecundação externa. Enquanto abaixo eu coloquei o exemplo aí de um tubarão, né, um peixe, e ele coloca aí para gente que a fecundação interna, os gametas masculinos são depositados no interior do corpo da fêmea, aonde ocorre a fecundação. E assim também ocorre em grande parte, né, de alguns peixes também e também dos mamíferos, né, a fecundação interna. Logo na página 15 e 16, para que vocês possam acompanhar, nós temos o tipo de desenvolvimento do ciclo dos animais, né? De vida dos animais. Então, nós temos aí o desenvolvimento direto e o desenvolvimento indireto. Então, o desenvolvimento direto é o ser vivo, né, que mantém o mesmo aspecto ao longo do seu ciclo de vida, aumentando apenas o seu tamanho. Por exemplo, o ser humano, como vocês estão vendo na figura ao lado. Já o desenvolvimento indireto é quando o ser vivo apresenta transformações, metamorfoses, ao longo do ciclo de vida, como mudanças acentuadas na forma da estrutura do corpo. Por exemplo, a questão aí da rã, né? Então, ela passa por uma metamorfose. Na página 16, também nós temos outro exemplo também, o desenvolvimento com metamorfose completa da borboleta. Então, nós temos o ovo, nós temos a larva, nós temos a pupa, né, ou crisálida, e depois o adulto. Então, é um desenvolvimento indireto, porque passa por transformações, são diferentes, né, o processo ao longo. Ocorre a transformação. Enquanto o desenvolvimento direto, o ser vivo se mantém no mesmo aspecto, ele não vai mudar ao longo do ciclo de vida dele, tá? Na página 16 ainda, eu abro um parênteses para vocês, porque ele chama a atenção para a gente, que quando numa espécie terrestre a fecundação é interna e o desenvolvimento embrionário é externo, como ocorre, né, dentro dos ovos aí com casca, além de um equipamento que garante a sobrevivência do embrião fora da água, que é o caso dos répteis em geral, das aves, de alguns mamíferos como o ornitorrinco e a equidna. Então, daí nós temos aí, né, o embrião da ave com um pouco mais de 12 dias e depois com 21 dias, né? E a sua função aí, né? Cada parte desse ovo, né? Ele tem aí a sua função e a sua estrutura para manter o embrião aí fora da água, tá? Na página 17, dando continuidade, nós temos alguns casos especiais de reprodução. Então, o primeiro deles é a partenogênese, né? O que fala sobre isso? Então, o óvulo se desenvolve sem ser fecundado, tá? Então, ocorre quando um óvulo se desenvolve sem ter sido fecundado e o fenômeno é relativamente comum em certos vermes, crustáceos, carrapatos, alguns insetos e outros animais. Nos vegetais, recebe o nome de partenocárpia.
como é o caso da banana, né, o fruto que não possui sementes. Nas abelhas, que eu coloquei o exemplo para vocês aí, tem na apostila também, na página 17, que nós estamos falando, nas abelhas, alguns óvulos sofrem a partenogênese e daí surgem os zangões. Então, o primeiro que vocês estão vendo aí no slide ou na apostila de vocês, nós temos a rainha, né, os óvulos, e o primeiro aí é o zangão, tá? Dois óvulos fecundados, portanto, de cada zigoto desenvolve uma fêmea, operária ou rainha. Se eu tenho aí a divisão, né, aí dos óvulos, na verdade, fecundados, aí eu tenho o desenvolvimento da fêmea, tanto a operária quanto a rainha, que vocês estão vendo aí. O animal formado pela partenogênese tem um material genético materno, uma vez que não houve fecundação, tá? E nem a variabilidade genética, porque não teve união de nada. Se as larvas fêmeas aí, né, forem alimentadas com pólen e mel, nascerão as operárias, que é o que nós vimos aí, tá? No segundo momento. Caso elas sejam alimentadas, essas larvas da fêmea, por geleia real, em toda a sua vida, nascerá uma rainha, né? Fêmea fértil, que é o caso que vocês estão vendo aí do segundo exemplo que nós colocamos, tá? Então, a partenogênese é um caso especial de reprodução que o óvulo se desenvolve, né, sem ser fecundado, no caso, e tem também o formado aí no caso das abelhas, né, dos óvulos fecundados, portanto, de cada zigoto, que vai desenvolver a fêmea operária ou rainha, tá? Então, tem os dois momentos aí no caso especial da reprodução da partenogênese. Outro caso especial de reprodução, nós vamos ver é a neotenia, que está na página 18, e eu coloquei aqui para vocês também no slide, que é uma forma de pedomorfose, né? Por quê? Porque é uma propriedade em que os animais, né, têm a retenção, eles conservam na fase adulta a característica típica da sua forma jovem ou larval. É o caso, né, da neotenia, por exemplo, as salamandras, principalmente essa salamandra aí mexicana que vocês estão vendo no desenho ao lado. Axolote é o nome dela, né? Ela conserva durante toda a vida brânquias externas e mantém em geral a morfologia dela larval. Então é um caso de neotenia, né? Um caso especial de reprodução. Ainda na página 18, nós vamos ver o último caso especial de reprodução, que é a poliembrionia. Vocês têm o desenho aí na página 18, como eu falei, da formação de gêmeos verdadeiros, né, a partir de um único zigoto, e também coloquei para vocês o exemplo aí no slide dos gêmeos e também do tatu, que é o outro exemplo. Então, o que ele fala para a gente que é a poliembrionia? A fecundação ocorre em um único óvulo e parte-se posteriormente após as clivagens iniciais, originando dois ou mais novos indivíduos. Ocorre sempre com o tatu e muito mais raro na espécie humana, originando aí os gêmeos univitelinos, aqueles que são idênticos. Esses apresentarão sempre o mesmo sexo e o mesmo material genético, que é a questão do DNA. Então, nós temos aí, né, a fecundação que já teve do óvulo e do espermatozoide, né? Aí nós temos o zigoto e aí nós temos a divisão, tá? Desse zigoto para a formação aí de dois novos seres idênticos, um idêntico ao outro, vão ter o mesmo sexo, tá? Mesmo material genético e eles são denominados gêmeos univitelinos ou idênticos. E embaixo a questão aí também do tatu, né? Que quando são formados de 4 a 6 aí também tem seus gêmeos idênticos. Dois exemplos, ok? Agora eu deixo para vocês as atividades da apostila para maior fixação do conteúdo. Página 19, o número 2, páginas 20 e 21, o exercício 6, A, B, C e D, e o número 7 e 9, páginas 22 e 23, exercícios 11, 13, 14 e 15.
Bons estudos, uma ótima semana, um bom retorno a todos às atividades. Qualquer dúvida, eu e a professora Carmo estamos nos grupos de WhatsApp, é só nos chamar, né, no PV, que nós estamos aí para responder, para auxiliar e para ajudar. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno, um abração a todos.